Bom dia, amados. Bom dia a todos aqueles que nos visitam nesta manhã. Uma alegria poder estar novamente com a igreja, poder cantar estas músicas incríveis acerca do nosso Senhor Salvador, aquilo que será um dia cantar para Ele. Estamos em Mateus capítulo 5. Gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, a voltar ao sermão do monte, ali ao monte onde o Senhor Jesus está a ensinar aquela multidão. Os discípulos aproximaram-se para ouvir este sermão e o Senhor tem um objetivo. E como nós acabamos de cantar, a pergunta é esta: és tu parte desta nova criação que um dia, com toda a criação restaurada pelo próprio Senhor Jesus, cantará Santo, Santo, Santo? Esta é a pergunta do Senhor. Ele quer que tenhas segurança, certeza no teu coração de que tu farás parte dessa multidão de pessoas que clamará, cantará, que se juntará a estes anjos e a toda a criação que foi feita para a glória de Deus e exaltará então o nome de Cristo. Ele será o Rei de Reis, Senhor de Senhores sobre toda a terra e nós cantaremos louvores ao seu nome. Antes de começarmos a ler, esta semana chamou-me a atenção uma leitura acerca de um movimento conhecido por nós como o movimento dos puritanos. Não sei se alguma vez ouviste falar, talvez o nome já passou pelos teus ouvidos, sobre os puritanos. Mais ou menos em 1550 este movimento começou na Inglaterra e na Escócia. Agora, estas terras, elas tinham sofrido algumas décadas antes o movimento da Reforma. E realmente houve um avivamento nas igrejas. Nós sabemos também que o rei que naquela altura governava a nação da Grã-Bretanha, ele tinha-se divorciado, vamos chamar assim, do catolicismo romano, começado um cristianismo dentro da Inglaterra e também Escócia e as demais nações. Mas, com o passar do tempo, houve um esfriamento e um esquecimento e algumas coisas não estavam a ser reformadas dentro da igreja naquele momento. Então surge, nesse exato momento, os puritanos, o movimento puritano. Li algo que o reverendo Augusto Nicodemos escreveu acerca disto, e ele disse o seguinte, passo a citar: depois da reforma na Inglaterra e na Escócia seguiu-se um período de recessão e esfriamento. Havia um grande grupo na Inglaterra e na Escócia que tinha um desejo profundo de ver uma reforma completa na vida da igreja. Em primeiro lugar, eles queriam purificar a igreja de Deus, especialmente o culto, através da palavra de Deus escrita. Mas não pararam aí, eles estavam interessados em purificar também, em segundo lugar, o governo da igreja, a liderança da igreja, e depois a vida da família, o comércio e os negócios. Daí passavam para o governo civil, queriam purificar a forma do governo dirigir a nação. Eles queriam reformar as escolas, as universidades à luz da palavra de Deus. Por isso, começaram a orar e a pregar por toda a terra, em todos os aspectos do país, para que houvesse uma reforma pela palavra. Bem, nesta purificação, surgiu então um nome ou alcunha para este movimento, para estes homens, como os puritanos. Agora, parte da reforma desejava realizar deste movimento puritano, uma reforma dentro da igreja. E o que é que isto significou? Para estes homens, o grande objetivo é que todos aqueles que ouviam a palavra de Deus tivessem a certeza de que eram santos, de que eram filhos de Deus, que passaram da morte para a vida, que tinham nascido de novo. Então eles faziam algumas perguntas que não têm nada a ver com aquelas que muitas vezes ouvimos no contexto evangélico dos nossos dias. Eles não perguntavam às pessoas: queres aceitar a Jesus? Ou tens Jesus no teu coração? Não perguntavam estas coisas. Essas perguntas. Tens novas afeições? Em outras palavras, aonde é que está o teu amor? A quem amas? Odeias o teu pecado? Tens fome por santidade? Eles acreditavam que a graça transformava. Se não havia transformação, então para os puritanos não havia graça de Deus na vida das pessoas. Um exemplo disto é esta afirmação de Thomas Watson, um puritano um pouco mais tardio. Ele disse o seguinte: a fé que não muda o teu coração
nunca irá salvar a tua alma. Repito, a fé que não muda o teu coração não irá ou nunca irá salvar a tua alma. Agora, quando ele disse isto, ele estava a pregar Tiago capítulo 2, versículo 19. E esse texto ensina que até os demónios creem e tremem ao nome de Jesus. E ele combatia aquelas pessoas que diziam crer no Senhor Jesus, mas que não tinham uma fé que evidenciava essa crença, essa profissão de fé. Então ele afirmou isto: se não há uma mudança no teu coração, então também estás perdido. Os puritanos iriam mais longe ainda, e eles iriam ensinar sobre a luta contra o pecado. Eles perguntariam: batalhas contra o pecado? Para eles, a diferença entre um verdadeiro crente e um falso convertido não era uma vida sem pecado, mas era a guerra contra o pecado. Os salvos fazem guerra ao pecado. Os perdidos, dizem os puritanos, fazem paz com o pecado. William Gurnall disse o seguinte: o cristão deve estar sempre em guerra. Se ele faz paz com o pecado, então ele está em guerra com Deus. Para os puritanos, a segurança de salvação estava nestas três áreas: um amor por Cristo, um ódio pelo pecado e uma fome por justiça ou santidade. Mesmo que fossem fracos, alguns cristãos, eles acreditavam que estes eram sinais da vida eterna. Os puritanos afirmavam que Jesus não elimina a fé fraca. Se tiver uma centelha de amor por ele, ele mesmo irá incendiar essa vida para a glória do seu nome. Os puritanos não estavam a tentar com estas pregações, nem eu estou a tentar isto, fazer com que os crentes ou os verdadeiros crentes duvidem da sua salvação. Não é este o alvo. Mas o que eles estavam a fazer é tentar acordar os falsos convertidos. Estavam a tentar acordar os falsos convertidos. Bem, há 2000 anos atrás, naquele monte, o Senhor Jesus, o grande puritano, está a tentar acordar uma multidão que o segue há meses e que muitos têm professado crer nele. Está a tentar acordar os falsos convertidos. Por isso, nós temos estudado juntos as características e privilégios dos cidadãos do reino de Deus. As características e privilégios dos cidadãos do reino de Deus. Vamos ao nosso texto. Diz assim então Mateus capítulo 5, versículo 1 até ao versículo 7. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus, melhor dito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados, e este será o texto de hoje, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra nesta manhã. Pai maravilhoso, nós te louvamos pelo teu Filho, te louvamos pelo Rei de Reis, Senhor de Senhores, que enviaste a este mundo para viver uma vida perfeita e ser o sacrifício perfeito, a salvação única e perfeita para aqueles que um dia admitiram a sua pobreza de espírito, para aqueles que choraram pelos seus pecados, para aqueles, senhores, que agora têm fome e sede de justiça. Senhores, nós te louvamos pela salvação que dás em Cristo Jesus. E é o nosso objetivo nesta manhã, por causa da intenção da tua palavra, que todos os que estão nesta sala tenham a certeza de que são teus filhos, de que são salvos, de que estarão no teu reino, de que irão herdar a terra, de que serão consolados por ti, senhores, e de que serão satisfeitos quando estiverem com Cristo neste reino. Oramos, senhores, para que a tua palavra possa trabalhar no coração de todos nesta manhã. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém
Já vimos 5 características até este momento da genuína salvação. O que é ser salvo? O que é uma pessoa salva? Bem, em primeiro lugar, é uma pessoa pobre de espírito que admite a sua necessidade, a sua bancarrota espiritual e a sua necessidade de Deus. Em segundo lugar, é alguém que já chorou os seus pecados e continua a chorar os seus pecados, não é insensível com o seu próprio pecado, mas admite o seu pecado diante de Deus e constantemente é uma pessoa que se arrepende do seu pecado. Em terceiro lugar, os mansos. Analisamos esta expressão, significa aqueles que descansam em Deus, aqueles que se autodominam ou têm domínio próprio e também aqueles que fazem morrer o seu ego. Estes são os mansos. E também aqueles que têm fome e sede de justiça, que sempre querem mais de Deus, querem mais da sua palavra, que têm desejo de crescer na palavra de Deus. Tudo isto são sinais de alguém que nasceu de novo, que é salvo. Hoje, a sexta característica, os cidadãos dos céus são misericordiosos. Os cidadãos dos céus são misericordiosos, diz o texto, bem-aventurados os misericordiosos. Em outras palavras, aquilo que o Senhor Jesus está a dizer, que aqueles que são altamente favorecidos, aqueles que, onde repousa a graça de Deus, aqueles que Deus aprovou, são misericordiosos. A primeira análise que nós fazemos a esta expressão, ou esta frase, é a conexão que ela tem com aquilo que foi dito antes pelo Senhor Jesus. É interessante porque agora parece que o Senhor faz uma alteração no seu discurso. Até este momento, o interesse, o foco do Senhor Jesus tem a ver com elementos internos ou subjetivos da vida do crente. Não é? Quando falamos de chorar os nossos pecados, da fome e sede de justiça e também de ser pobres de espírito, estamos a falar de coisas que acontecem dentro do teu próprio coração, dentro da tua própria vida, no teu interior, e não conseguimos nós, de forma exterior, analisar isso na tua vida. És tu que tens que ver isso diante de Deus. É algo que acontece dentro de ti ou não. Agora há uma mudança. Agora deixamos de observar aquilo que acontece no interior do cristão e passamos a observar aquilo que é as ações ou as disposições, as atitudes do cristão. O que ele faz com a sua vida. Quais são os factos da sua vida. Quais são as obras da sua vida que evidenciam genuína salvação. Agora é interessante que o Senhor tenha começado desta forma, que Ele tenha começado primeiro por analisar o interior do crente, para logo mudar para o exterior do crente, para aquilo que Ele faz cá fora. Isto é o objetivo do Espírito Santo, é o objetivo do Evangelho. Trabalhar em primeiro lugar o ser, a essência do crente, aquilo que é o seu coração. Alguém disse, ao olhar para este texto, o seguinte: o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Precisamos de ser crentes antes de poder agir como crentes. Este é o objetivo do Espírito Santo. Realizar uma obra interna em ti para que logo tenhas o poder e a capacidade de agir como crente. Mas nunca começamos primeiro com as tuas ações ou com as tuas obras. Primeiro com o teu próprio coração. Agora o Senhor muda o foco. Ele quer analisar os teus frutos. Quais são os factos da tua vida? E a primeira análise tem a ver com a misericórdia. No entanto, há uma ligação interessante aqui em relação ao que já foi dito antes. Por exemplo, aquele que é pobre de espírito, aquele que reconhece a sua própria necessidade de misericórdia, logo essa pessoa vai agir como? Em misericórdia. Não somente isso, quem chora o seu pecado é levado, deseja ser puro ou limpo de coração, procura ser puro. Quem é manso age, atua como pacificadores, e aqueles que têm fome e sede de justiça estão dispostos a pagar o preço por serem perseguidos por causa da justiça. Então há uma interessante ligação dentro deste sermão do Senhor. A segunda análise tem a ver ainda com esta expressão misericórdia, porque ela aparece várias vezes ao longo do Evangelho de Mateus. Ela tem dois sentidos. Por um lado, ela significa compaixão, alguém que tem pena, que é compassivo ao ver alguma coisa. E por outro lado, fala de alguém que perdoa quando é ofendido. Estes são os dois sentidos. Agora, quando olhamos para o Evangelho de Mateus, várias vezes o Senhor Jesus vai apelar a essa geração e de uma forma mais específica aos líderes religiosos que ensinavam a nação a lei de Deus todos os sábados, que ele queria misericórdia, que ele desejava misericórdia desta nação.
Em Mateus capítulo 9 nós temos um episódio interessante. O Senhor Jesus está a pregar o Evangelho até o capítulo 7, aquilo que é o Sermão do Monte. Logo em seguida ele começa a fazer uma série de milagres ali na zona da Galileia. E há várias pessoas a assistir isto. E de repente nós somos surpreendidos no texto, aí no capítulo 9, com o Senhor Jesus a chamar um homem que nenhum líder religioso chamaria para o seguir. Este homem é Mateus. E sabem qual era a profissão de Mateus? Cobrador de impostos. Ou, como era conhecido naquela altura, era um publicano. Agora, não sei se vocês sabiam, os líderes religiosos ensinavam que os publicanos eram os piores pecadores que existiam. Os pecadores mais vis da sociedade judaica. Eram piores, diziam os líderes religiosos, que as prostitutas. Aliás, eles ensinavam que no inferno, o último grau do inferno era para os publicanos. Eles eram traidores da nação, cobravam impostos dos filhos de Deus para dar aos romanos. Aliás, eram tão vis que os publicanos não eram parte da sociedade judaica. Não podiam entrar no sinédrio, não podiam ter vida normal como os judeus. Mateus era um deles. Agora, não há dúvidas, Mateus provavelmente está no sermão aqui do monte a ouvir o que é que significa ser salvo. Ele está a ver os milagres do Senhor Jesus e de repente, sentado ali a cobrar impostos, o Senhor Jesus passa por ele e o Senhor Jesus diz: segue-me. Incrível. Foi um grande ato de misericórdia para com este homem. E ele imediatamente deixa todas as coisas e segue o Senhor Jesus. Mas sabem o que é que Mateus faz? Convida Jesus para a sua casa e prepara um grande banquete para o Senhor Jesus e os seus discípulos. E sabem o que ele faz ainda? Convida todos os seus amigos. Quem eram os amigos de Mateus? Publicanos. Os mais vis dos vis. Os pecadores, aqueles que ninguém queria ter ao seu lado. Convida-os para sentar-se com o Senhor Jesus. E aí, o Senhor Jesus come com eles. Agora também os líderes religiosos aproximam-se. E eles veem este cenário e começam a murmurar como é que é possível que ele se sente com esta gente. Então é nesse cenário que o Senhor lembra algo que era ensinado no Antigo Testamento. Notem, Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim o quê? Pecadores. Em primeiro lugar. Agora, a história continua. Chegamos ao capítulo 12, é sábado, e o Senhor Jesus e os seus discípulos saem pelo campo e começam a apanhar espigas. E alguns líderes religiosos veem isso e começam a murmurar e a confrontar o Senhor Jesus. Como é que é possível, no dia de sábado, tu permitires que os teus discípulos apanhem espigas? Então o Senhor Jesus usa duas histórias para relembrar-lhes outra vez esta grande verdade da misericórdia de Deus. Vocês não se lembram quando Davi fugia de Saul com os seus homens? E ao passar pelo tabernáculo, pediu aos sacerdotes se eles tinham alguma coisa a comer, e a única coisa que eles tinham eram os pães da proposição, os pães sagrados. E eles pegaram nesses pães e deram a Davi e aos seus homens, e eles comeram. E não morreram. Foi um ato da misericórdia de Deus. Aliás, lembrou também a eles que todos os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado. Porque eles têm que fazer os sacrifícios, eles têm que continuar a trabalhar e no sábado é dia de descanso. Eles até mesmo têm que fazer um sacrifício por causa dessa violação. E essa situação do sábado era uma memória para o povo de Israel da misericórdia de Deus para com o sacerdócio e para com a nação. Mas eles esqueceram-se. E aí, mais uma vez, nessa conversa o Senhor Jesus relembra. Notem, Mateus 12, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado o quê? Inocentes. No sermão mais amoroso do Senhor Jesus, aqueles que gostam muito de falar do amor de Deus, provavelmente não gostam muito deste sermão, está em Mateus capítulo 23. É óbvio que estou a ser irónico, este é o sermão mais duro do Senhor Jesus. Não deixa de ser amoroso, mas é o mais duro do Senhor Jesus para com os fariseus e escribas. O Senhor confronta-os, diz-lhes ai. A palavra ai era uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Era uma pronunciação de Deus de julgamento. Ai! Então o Senhor Jesus grita ai, escribas e fariseus,
Notem o versículo 23 do capítulo 23. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Temos que parar aqui porque é engraçado isto que o Senhor Jesus está a dizer aqui. Aqueles que têm feito o curso de finanças sabem isto. Este dízimo que eles davam aqui não era um dízimo requerido pela lei. Aliás, estas plantas que são mencionadas aqui eram plantas que cresciam num pátio ou num quintal de uma casa, que uma esposa iria apanhar antes do almoço e usaria para cozinhar alguma coisa para a família, para condimentos. Não tinha nada a ver, não era aquilo que o Senhor pedia para os dízimos. No entanto, eles queriam fazer tanto show-off, exibir-se tanto, gabar-se tanto, que eles até mesmo faziam dízimo disso. Mas notem o que é que o Senhor Jesus diz deles. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quando ele menciona a lei, ele está a mencionar o Antigo Testamento. Quais são? Bem, a justiça, aqui, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, quando o Senhor menciona a lei, sem dúvidas, quem está a ler, a estudar as Escrituras, o que essa pessoa quer fazer é, então vamos lá ao Antigo Testamento e vamos ver quantas vezes o Senhor falou acerca da sua misericórdia. Agora, eu penso que em toda a história de Israel não há evento tão grandioso, ou um momento tão grandioso, como aquele que Moisés viveu diante de Deus. E que ele, quando viu a glória de Deus, o que saiu dos seus lábios foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Antes de ler o texto, está em Êxodo capítulo 34, deixa-me lembrar-te desta história. Em Êxodo capítulo 19, Deus está aí no Monte Sinai, há trovoadas, a terra treme, o povo tem medo de se aproximar do monte, medo de morrer. E Moisés faz então uma aliança de Deus com a nação de Israel. Ele pronuncia os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. E começa a explicar até o capítulo 24 o que é que isso significa na prática, esses 10 mandamentos. Quando chegamos a esse capítulo 24, ele estabelece a aliança. O povo diz, nós vamos obedecer a toda a lei de Deus. E ele então atira sangue para cima destas pessoas. E a lei é estabelecida e Moisés sobe ao monte. E lá ele começa então a escrever em tábuas os 10 mandamentos. Enquanto ele está a fazer isto diante de Deus, diz o texto, durante 40 dias e 40 noites, cá embaixo o povo começa a dizer, onde é que está Moisés? Moisés não desce. Já não sabemos desse homem. Quem é que nos vai introduzir na terra prometida? Onde é que ele está? Desapareceu, certamente morreu. Então dizem a Arão, Arão, já que Moisés desapareceu, faz-nos deuses, para que eles possam ir adiante de nós e para que eles nos possam fazer entrar na terra prometida. Quem está a ler este texto vai pensar, Arão vai puxar do chicote e vai dizer quem é que pediu isso? Mas não, para surpresa nossa, ele cede. E ele então pede ouro e constrói um bezerro de ouro para que eles adorem. E digam, eis os deuses que nos tiraram da terra do Egito. É incrível. E começam então a idolatrar este ídolo. Começam a dançar à volta deste ídolo e a cometer imoralidade. Lá em cima no monte está Moisés. E de repente ele ouve Deus a dizer, Moisés, o teu povo que está ali embaixo já se esqueceu. Depressa já se afastaram de mim. Já construíram ídolos. E dizem, eis os deuses que vão adiante de nós. Moisés, sai da frente. Sai da frente porque eu vou num instante consumi-los, matá-los. E eu farei de ti uma grande nação. Sabem o que é que Moisés fez nesse momento? Ele ajoelhou-se. E gritou a Deus, Senhor, tem misericórdia. E intercedeu pelo seu povo para que Deus não matasse o povo. Então ele desce da montanha com as 2 tábuas na mão, aproxima-se e vê aquele cenário, parte as tábuas, grita quem está com ele, juntam-se a ele um grupo de levitas e naquele dia, tanto Deus como os levitas mataram 20.000 almas. Então Moisés subiu ao monte, ajoelhou-se diante de Deus e intercedeu pelo povo de Deus. E Deus ouviu, não os matou. Mas Deus decidiu afastar-se deles.
Se te lembras, Deus, o tabernáculo de Deus estava no meio e todas as tribos estavam à volta. Agora, Deus disse, eu não posso ficar no vosso meio, porque se eu ficar no vosso meio, eu vou consumir-vos a todos, por causa da minha santidade. Então Deus diz a Moisés, põe o meu tabernáculo longe, afasta deles. E quando Moisés ouve isto, ele pensa, Deus vai deixar-nos. Deus já não vai connosco, Deus já não quer nada connosco. Então ele começa a clamar a Deus, Senhor, se tu não vais connosco, então eu não quero ir, Senhor, se tu não estás connosco. E então começa a clamar para que Deus não os abandone. E Deus ouve. É incrível. Deus perdoa-os. Então Moisés diz, Senhor, eu quero ver a tua glória. E então de repente Deus diz, eu não posso mostrar-te a minha glória porque tu morrerás, mas eu vou permitir que tu vejas um pouco as costas da minha glória. Estava a tentar ilustrar isto às minhas filhas, a contar esta história. E Deus colocou Moisés atrás deste penhasco e colocou uma brecha para que Moisés pudesse ver através da brecha as costas da glória de Deus e não morrer. E quando Moisés viu isso, notem o que é que ele diz acerca desta glória. Este capítulo 34, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então Deus diz a Moisés, constrói outra vez tábuas e traz para que escrevamos outra vez os 10 mandamentos. Quando Deus disse isto, Deus estava a renovar a aliança com eles outra vez e a garantir o perdão para eles. Misericórdia de Deus. Quando olhamos para este texto, há duas palavras que ajudam-nos a entender aquilo que o Senhor Jesus está a dizer no seu monte. A esta nova geração. A palavra que aparece aqui, clemente, significa ter misericórdia ou ter pena. Este verbo reflete a bondade ou a misericórdia de um superior, de um rei, para com uma pessoa em necessidade. E a palavra misericórdia, usada pelo Senhor Jesus no monte, tem esta vertente. Mas por outro lado, também há esta expressão no texto, de Êxodo capítulo 34, versículo 6, grande em misericórdia. E esta palavra é interessante, no Antigo Testamento aparece muitas vezes, é a palavra hesed, que significa amor leal de Deus. De que Deus está comprometido com a sua aliança, de que Deus não quebra a sua palavra, apesar do povo se afastar de Deus, de ir contra Deus, de o abandonar, Deus continua fiel às suas promessas, fiel à sua aliança. Deus não irá mudar. E isto trazia então um entendimento acerca do que é misericórdia. Por um lado, ter pena. Por outro lado, perdoar. Perdoar. Bem, várias vezes no Antigo Testamento os autores lembraram esta virtude ou este atributo de Deus. Vou ler alguns textos rapidamente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Aqui Moisés está com a nova geração que está prestes a entrar na terra prometida e ele diz o seguinte: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus o quê? Esta é a razão. É a mesma razão pela qual hoje todos nós que somos filhos de Deus não somos abandonados por Deus. É porque Deus é o quê? Misericordioso. Por um lado, Deus é compassivo contigo e comigo, e por outro lado, Deus sempre perdoa os seus filhos. O texto continua, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Não somente isso, Salmo 86, versículo 15. Note o que o salmista diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e o quê? E em verdade. O Salmo 103, versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Salmo 111, versículo 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é quem? É o Senhor. Então, vez após vez, o Senhor relembra quem Ele é e aquilo que acontece quando Ele é misericordioso. Qual é o benefício para a tua vida e para a minha vida? Logo, Ele faz uma demanda para nós, que somos objetos da sua misericórdia. Notem Oséias capítulo 6, versículo 6.
Pois misericórdia quero e não o quê? Deus não se interessa por adoração onde não existe misericórdia. Deus não se interessa. Não lhe louva. Não é genuína adoração. Quando alguém canta, como nós cantamos, mas não temos uma vida de misericórdia. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Aliás, notem Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor te pede de ti. Que pratiques a justiça e ames o quê? Diz comigo. E ames o quê? A misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Então, quando o Senhor Jesus chega ao Sermão do Monte, esta é a bagagem que ele tem. É isto que esta geração tem ouvido, sábado após sábado. Era o que se esperava deles, que eles fossem misericordiosos. Mas a nossa leitura do Evangelho de Mateus, nós vemos que nem sequer os líderes religiosos têm atos de o quê? De misericórdia. Um desastre. No entanto, o que importa nesta manhã é o teste da minha vida e da tua vida. Nota o que Lucas diz quando ele fala acerca do Senhor Jesus a repetir este sermão noutra situação. Aliás, em Lucas é conhecido como o sermão da planície. Em Lucas 6, versículo 36 diz o seguinte: sede misericordiosos, como também é quem? Misericordioso. Vosso? Deixa-me explicar-te isto. A Bíblia ensina claramente que todo aquele que tem professado a Cristo é nova criatura. Que tem esta natureza divina na sua vida. Que tem o Espírito Santo. Que já nasceu de novo. Que já passou da morte para a vida. Já não é mais o mesmo. Logo, aquilo que eu e tu agora vivemos, fazemos, reflete esta nova natureza, este novo homem que está em nós. Logo, todos aqueles que têm sido objetos da misericórdia de Deus devem ser o quê? Misericordiosos. Não há opção. Todos os crentes devem ser misericordiosos. Agora, esta misericórdia que nós vamos analisar não é uma ideia subjetiva. É algo ativo. Algo que se pode ver nas nossas vidas. Entramos então na terceira análise. A palavra significa, já disse, duas vertentes: ajudar, ter pena, aliviar aqueles que estão em infelicidade, aqueles que estão na miséria, aqueles que sofreram alguma tragédia, alguma situação difícil. Aquele que é objeto da misericórdia de Deus irá agir em misericórdia. Em primeiro lugar, esta é a primeira vertente. E precisamos de considerar isto. Não é só sentir compaixão. A misericórdia existe quando algo é feito para aliviar o sofrimento. Nunca devemos pensar que somos misericordiosos pelo facto de sentirmos compaixão. Aliás, o homem sem Deus sente compaixão. Porquê? Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, está em nós, na nossa humanidade, sentir compaixão. Mas o Senhor Jesus não está a apontar ao sentir, está a apontar à ação da misericórdia. Um pregador do século XIX entendeu bem este conceito. Ele deparou-se com um amigo cujo cavalo tinha acabado de ser morto num acidente. Enquanto a multidão de espectadores expressava palavras vazias de simpatia. Oh, coitado! Aí, perdeu o cavalo. Aí, notem o que é que aconteceu. Agora, como é que ele vai trabalhar? Sentiam compaixão. Notem este pregador. O pregador deu um passo em frente e disse aos simpatizantes, bem alto: lamento, 5 libras. Logo em seguida acrescentou: quanto é que você lamenta? Tirou o seu chapéu e começou a passar por todos. Isto é misericórdia. Se nós permanecemos impassíveis, insensíveis às necessidades humanas e nos recusamos a fazer alguma coisa, temos de pensar ou olhar bem para nós próprios e ver se somos realmente crentes.
João deixou isto claro na sua primeira carta. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17, notem o que é que ele disse. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de quem? De Deus. Ao longo do Novo Testamento há uma clara evidência de um chamado para que as igrejas sejam misericordiosas. Lembram-se quando Pedro pregou o seu primeiro sermão? Quantas pessoas foram salvas, lembram-se? 3.000 pessoas. Agora, estas pessoas tinham vindo para uma festa, tinham vindo de muitos lugares e eram judeus. E quando chegaram, ouviram o Evangelho e muitas delas foram salvas pelo Senhor. Mas havia um problema. Muitas delas já não podiam voltar para a sua casa. Muitas delas ficaram sem o seu trabalho. Muitas delas já não podiam nem vender, nem comprar dentro da comunidade judaica. Porque abandonaram o judaísmo, converteram-se ao cristianismo, logo morreram para os judeus. Então estas pessoas precisavam de cuidado. Precisavam que os irmãos prestassem auxílio. Então várias vezes os autores do Novo Testamento apelam para que as igrejas apoiem os irmãos que estão na Judeia, porque eles não têm como viver, não conseguem trabalho, não conseguem rendimento, não têm como comer, ele e as suas famílias. E então eles tinham que ajudar de alguma forma. Há uma igreja no primeiro século que era a igreja mais rica de toda a comunidade cristã, que era a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo então escreve. Nós sabemos que foram 4 cartas, mas nós temos 2 cartas na nossa Bíblia que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja. Na primeira carta, no capítulo 16, parece ser a primeira vez que ele está a ensinar e a dizer à igreja: organizem-se para que nós possamos juntar o dinheiro necessário para enviar estes irmãos. Diz o seguinte, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. E então explica o que é que eles têm que fazer, o primeiro dia da semana, estarem preparados e tal, para que quando ele chegue, só tenham que agarrar o que foi juntado e levar para a Judeia. No entanto, passa um ano. E durante um ano, a igreja de Corinto fez 0. A igreja mais rica do primeiro século não queria saber de ajudar aqueles que estavam em necessidade. Então, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta. Mas o apóstolo Paulo não quer condená-los por não terem feito isso. Quer animá-los. E usa o exemplo de outras igrejas que não têm os mesmos recursos que a igreja de Corinto para dizer-lhes: notem o que é uma igreja que tem a graça de Deus. Notem o que é uma igreja verdadeiramente salva. Diz assim em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até ao 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer... O que é que diz o texto? A graça de Deus, concedida às igrejas da Macedónia. Sabes o que é que o Senhor está a dizer aqui? Esta é a graça que salva. Esta é a graça que transforma. Esta é a graça que não nos deixa iguais, que move as nossas vidas para a glória de Deus. E o que ele vai dizer agora é que estas igrejas evidenciaram pelo que fizeram que elas são ou que têm a graça de Deus. Versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, notem, estão a viver bem, não é? Está tudo tranquilo nas igrejas da Macedónia. Estes irmãos não estão a sofrer perseguição, está tudo tranquilo. Não, o que é que diz o texto? Estão debaixo de muita tribulação. Manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza de... Como? E a profunda o quê? Nem sequer são ricos. São o quê? Pobres. Não, presta atenção. Não são pobres. A expressão usada pelo apóstolo Paulo aqui é de ser mendigo. Estas pessoas viviam abaixo do limiar da pobreza. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram como voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência a quem? Aos santos. Aos santos. Isto era uma demonstração de ter a graça de Deus nas nossas vidas. Notem Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus.
Notem o que é para ele a verdadeira religião. Nós dizemos que somos evangélicos, batistas, que somos cristãos. Notem o que é a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula ou sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as... Esta expressão, visitar, não é ir lá à casa deles, porque os órfãos não têm casa. No primeiro século, as viúvas, tampouco. Não é ir lá lanchar ou comer com eles, porque eles não tinham nada para comer. Este visitar é usar de misericórdia. Ser misericordioso. Aliviar estas pessoas. Nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Do mundo. Talvez a melhor ilustração, não temos o tempo para ler o texto, está em Lucas capítulo 10. O próprio Senhor Jesus está a contar esta história, a história do bom samaritano, lembras-te? Há um homem, um escriba que se aproximou do Senhor e perguntou-lhe qual era o grande mandamento. E o Senhor Jesus explicou-lhe quais eram os grandes mandamentos. Então, no final desta primeira parte da conversa, este escriba perguntou ao Senhor, ok, então quem é o meu próximo? Então o Senhor passa a contar a história, conhecida por nós como o bom samaritano. E nesta história, a história é chocante, porque o escriba ouve que há um homem que desceu de Jerusalém e que encontrou salteadores no caminho e que estes não somente roubaram, mas agrediram-no. E deixaram, diz o texto, semi-morto. E que de repente, depois deste momento, um sacerdote aproxima-se. Notem a expressão, provavelmente, do escriba. O sacerdote, os meus amigos, aproximou-se e ao ver este homem, desviou-se e passou de lado. Chocante. Talvez o escriba tivesse pensado, ele tem uma desculpa. Porque o sacerdote, se tocasse num homem que parece estar morto, ele ficaria imundo e já não podia servir, precisava de purificar-se. Então ele não quis incomodar-se para ir lá ajudar esta pessoa, porque o seu sacerdócio é mais importante. Lembram-se? Qual era o princípio? Misericórdia? Quero. E não holocaustos. Logo em seguida aparece então um levita. E o levita então aproxima-se, vê este homem também ali morto, parece ser morto. Desvia-se e não ajuda. E de repente, para choque deste homem e daqueles que ouviam, o Senhor Jesus diz que passa um samaritano. E o samaritano vê este homem. Tem compaixão dele. Sente compaixão. Mas não é só sentir. Ele age em misericórdia. Ele apanha este homem. Ele pensa as feridas deste homem, passa óleo nas feridas deste homem, coloca-o no seu animal, transporta-o até uma hospedaria, coloca-o naquela hospedaria, paga para que o homem fique lá e diz ao homem, o dono da hospedaria, se houver mais alguma despesa, cobra-me quando eu voltar a passar por aqui. Então o Senhor Jesus pergunta, quem é o próximo aqui? E o escriba não tem hipótese de dizer aquele que usou de misericórdia. Aparece a palavra misericórdia nessa história. Irmãos, precisamos de ser práticos. Notem o que Calvino disse. São bem-aventurados aqueles que não só estão dispostos a suportar os seus próprios problemas, mas também a assumir os dos outros, a ajudá-los na angústia, a juntar-se livremente a eles no seu tempo de provação e, por assim dizer, a entrar diretamente na sua situação para que eles possam de bom grado gastar-se na sua assistência. És tu um bom samaritano? Podes ver na tua vida ação, boa vontade em ajudar aqueles que estão em dificuldade? Muitos dos que estão aqui sabem, têm feito o curso de finanças, nós ensinamos este princípio. O princípio da mordomia, daquilo que o Senhor nos tem dado, porque nós entendemos que tudo aquilo que temos, se podemos dizer assim, pertence a quem? A Deus. É do Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, logo eu e tu só somos mordomos. E para que a nossa mordomia seja fiel, eu e tu precisamos de ter algo a funcionar no nosso mês, no nosso dia-a-dia. Que aquilo que nós chamamos no curso de finanças, um orçamento.
E nesse orçamento nós temos uma secção que nós chamamos contribuição. E nós ensinamos que o crente, o Filho de Deus, tem 3 áreas de contribuição muito importantes. A primeira delas foi mencionada pelo pastor Jair na leitura. A tua família, a minha família. Quando há uma necessidade da nossa família, quando temos que ajudar alguém da nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, nós temos que estar lá por eles. Em segundo lugar, missionários, pastores, a obra de Deus, aqueles que vivem do Evangelho. Mas em terceiro lugar, os pobres. Os pobres que estão dentro da comunidade de Deus, da família da fé. Então, no teu orçamento, tu precisas de colocar todos os meses um dinheiro de parte para que quando Deus permita um acidente dentro da sua comunidade, alguém que ficou viúvo ou viúva, alguém que perdeu os seus pais, alguma coisa que aconteceu de trágico, eu e tu tenhamos nas nossas mãos como ajudar os outros. Porque estamos a pensar, porque somos misericordiosos, sabemos, vai acontecer, vai ser preciso fazer isso e nós vamos agir para ajudar aqueles que precisam de nós nesses dias. Ser prático. Coloca no teu orçamento dinheiro de lado para ajudar aqueles que estão em necessidade. Mas a misericórdia não é só ajudar aqueles que estão em dificuldade. A misericórdia também é perdoar. Perdoar. Misericordioso escreve aquele que perdoa. Perdoar demonstra que já fomos perdoados. Se nos recusamos a ser misericordiosos, só há uma razão. Nunca compreendemos a graça de Cristo. Estamos fora da graça e não fomos perdoados, disseram os puritanos. Notem, quando o Senhor Jesus ensina como orar aos seus discípulos, notem o que é importante na oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E notem esta parte final. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Parece que se espera que o crente tenha como normal na sua vida perdoar, perdoar, perdoar. Ser misericordioso envolve perdoar os outros pelos pecados, como expressão de gratidão a Deus pelo seu gracioso perdão para conosco. Foi isto que o Senhor Jesus ensinou nesta grande história do homem incompassivo. Lembram-se dessa história? A história começa com Pedro a aproximar-se do Senhor Jesus. E o Pedro diz ao Senhor Jesus: Senhor, até quando nós devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Ele disse isto porque era normal naquele tempo ensinar-se dentro da comunidade judaica que nós devemos perdoar até 3 vezes. Depois de 3 vezes, já é demais. Passou os limites. Não dá mais. Esta é a 4ª. Foi-se. Então ele diz 7, porque 7 parecia ser melhor do que os fariseus. Lembram-se, o Senhor tinha dito antes: se a tua justiça não exceder a dos fariseus e escribas, então ele pensa: deixa-me ser um pouco melhor. Então o Senhor traz uma expressão coloquial antiga, do Antigo Testamento. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto foi dito por Elimeleque em Gênesis, para falar de uma coisa que é infinita, que não tem fim. Não é para que eu e tu façamos uma conta. Quanto é que é 70 vezes 7? Não. É para que entendas que sempre, se és cristão, se tu foste perdoado por Deus, sempre deves perdoar os outros. Sempre. Então o Senhor passa a explicar isto numa história. Notem, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Tenho que parar aqui, porque provavelmente estás a perguntar: quanto é que é isso? Bem, em primeiro lugar, deixa-me explicar que esta expressão 10.000 talentos era uma expressão na altura que significava infinito. Dinheiro que não se pode contar, que não tem fim. Mas alguns gostam de contar. Quanto é que seria isto? Então eles contam, eles sabem que um talento pesa mais ou menos 34 quilos e
mais ou menos cada quilo de talento seria 1.800 euros atualmente. Já começas a ver 10 mil talentos. Oh. Então estas pessoas começam a contar e dizem, se eu transformasse este material em ouro, isto seria equivalente mais ou menos a 8 mil milhões de euros. A primeira pergunta que eu e tu fazemos é, como é que é possível alguém fazer uma dívida destas? O que é que esta pessoa andou a fazer? Certamente não andou a fazer as coisas bem, defraudou este senhor ou este rei, não sei o que é que ele fez, mas 8 mil milhões, como é que é possível? Esta pessoa não tinha como pagar isto. Era impagável, impossível de pagar. Era uma conta infinita. Aliás, o texto diz, notem, versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Eles iam tornar-se escravos e através da escravatura ou escravidão pagar esta dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, talvez ele pensou, a minha família, os meus filhos, como é que eu vou deixar que eles vivam assim? Prostrou-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, notem, compadeceu-se. Ou compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe o quê? Perdoou quanto? 8 mil milhões de euros. Não pode ser. Há pessoas que é difícil perdoar 100 euros. 8 mil milhões! Incrível. O que é que vocês diriam deste rei? O que é que vocês diriam desta pessoa que perdoou? Incrível, não é? A sua misericórdia. Não está aqui em causa, ele era tão rico que ele não precisava dos 8 mil euros, como alguém disse. Não há dúvidas. Se o rei é Deus, sim, sem dúvidas. Dono de todas as coisas. Mas não é por isso. É porque ele é misericordioso. E ele estava disposto a perdoar, mesmo que fosse uma dívida incrível. Qual seria a reação deste homem que foi perdoado? Bem, o texto não diz muito, mas não tenho dúvidas. Saiu porta afora, com a sua família, em lágrimas, a festejar, fomos perdoados. Já não temos esta dívida que nunca poderíamos pagar. Mas notem o texto. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia, quanto? 100 denários. 100 denários. Também um denário era mais ou menos aquilo que se ganhava por dia. Estamos a falar mais ou menos 3, 4 meses de salário. Se era o salário mínimo, é mais ou menos, não sei, 2 mil euros. 3 mil euros que era a dívida desta pessoa. O que é que nós esperávamos que ele fizesse? Bem, quem foi perdoado de 8 mil, 3 mil... Se ainda fosse para pagar os 8 mil, mas nem sequer é para isso. Não é preciso. Bem, o texto continua. Encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Usou exatamente as mesmas palavras. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros ou os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, e aqui é muito importante, porque o que está em causa aqui é genuína salvação. Queres saber se és salvo? Servo malvado. Servo malvado. Tu não és crente. Tu não és salvo. É o que está a dizer isto. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, notem, esta é a conclusão, este é o momento importante, é a lição. Assim também, meu Pai Celeste,
vos fará se do íntimo. Se de onde? Do íntimo. Do teu coração. Não perdoares cada um a seu. Deixa-me dizer-te, tu só podes perdoar do teu coração se tu és crente. Se tu não és crente, não podes fazê-lo, não consegues fazê-lo. Tentarás de forma externa, mas o teu coração não está preparado para isso. Não quer fazer isso. O teu coração ama demais a tua pessoa. Esse coração precisa de morrer, ser partido, quebrantado. Precisa de ser substituído por um coração de carne para que eu e tu possamos, do íntimo, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, os nossos inimigos. Thomas Watson disse o seguinte: a pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não. És tu uma pessoa que perdoa os outros? És tu alguém que consegue fazê-lo? Não estou a dizer que é fácil, mas que sabes no teu coração que trabalharás para perdoar aqueles que te fizeram mal. O misericordioso cai nos braços da misericórdia. É muito importante entender isto. Muitos que estão aqui na sala são cristãos e isto aplica-se também a nós. Isto não é só para pensarmos se nós estamos a agir em misericórdia ou não. Muitas vezes, sendo crentes, podemos deixar de fazê-lo. A Bíblia alerta, especialmente aqueles que estão casados, têm filhos, para terem muito cuidado com isto. Em 1 Pedro capítulo 3, é ensinado aos maridos que se eles não têm uma conduta própria com as suas esposas, Deus não ouve as orações. As tuas orações são interrompidas. O que é que Deus está a dizer aqui? Deus não está a agir em misericórdia contigo. Ouvindo as tuas orações. Porque orar, quando nós oramos, nós entramos no trono onde está a misericórdia de Deus. Deus cessa, Deus fecha a porta para que eu e tu possamos experimentar constantemente a sua misericórdia. Então acertemos os nossos casamentos. Acertemos o relacionamento com os nossos filhos. Se há alguém dentro desta sala, dentro desta própria igreja, que está mal com alguém, precisa de resolver isto porque tu estás a travar a misericórdia de Deus para com a tua vida. Se tu não perdoas, Deus não te perdoa. E precisas de agir em misericórdia, perdoando os demais. Que seja assim no nosso meio. Que possamos olhar uns pelos outros quando acontece alguma coisa, que possamos dizer aos nossos irmãos: nós estamos aqui por ti. Porque Deus nos encheu de misericórdia, da sua misericórdia, nós estamos aqui para te ajudar. Nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. E em segundo lugar, porque somos uma família. E se tu tens uma família, tu sabes, lá em casa, muitas vezes, pum, pá, pim, pim. E muitas vezes temos que voltar e pedir perdão. Ser perdoados. Ouvir, perdoa-me. Para continuar. E nós somos uma família. E isto vai acontecer. Às vezes vamos ter atritos uns com os outros. E o que precisamos de fazer, porque temos a misericórdia de Deus, é perdoar uns aos outros. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos esta manhã por esta preciosa verdade. Oramos para que a tua igreja aqui presente tenha a segurança de ser misericordiosa. Senhor, que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações, que ninguém fique indiferente e que possamos agir, que os nossos frutos sejam evidentes. Ajuda-nos a ser práticos. Ajuda-nos a apoiar aqueles que estão em dificuldade, que sofreram uma infelicidade e que precisam agora que a igreja se estenda em favor deles. Tu queres usar a tua igreja, o teu meio, o teu instrumento para mostrar a tua misericórdia. Por isso, Senhor, aqui estamos nós. Usa-nos. Mas também, Senhor, ajuda-nos nos nossos relacionamentos, na nossa casa, com a tua casa, que é a tua igreja, no nosso trabalho,
Senhor, a ter relacionamentos saudáveis que refletem misericórdia. Diariamente precisamos de ser misericordiosos. Porque tu, Senhor, és misericordioso conosco todos os dias. E tu não te cansas. A tua misericórdia dura 1000 gerações. Senhor, obrigado. Porque a tua misericórdia transformou a nossa vida. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.